Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: vamos também contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Apenas alguns minutos aqui de reflexão. Nós estamos diante daquilo que é chamado, na narrativa do Evangelho, de relatos pós-pascais. São chamados relatos pós-pascais. As vezes nas quais Jesus apareceu para os seus discípulos depois de ressuscitado. E dessa vez, Jesus aparece ali na Galileia, à beira do mar da Galileia, ou então chamado mar de Tiberíades, esse mar que por tantas vezes, filha, testemunhou a ação de Jesus. O mar da Galileia, com 21 quilômetros de comprimento, 12 de largura, 45 metros de profundidade, 208 metros abaixo do nível do mar, com 144 quilômetros quadrados de extensão. Esse mar, muitas vezes, foi testemunha da ação de Jesus, dos milagres de Jesus, mas agora o cenário era outro. Aqueles discípulos, liderados por Pedro, configuravam um cenário de muita desolação. Tinham matado Jesus, eles ainda não tinham entendido muito bem, né? Isso foi antes de Pentecostes, foi quando o Espírito Santo veio em Pentecostes, que os discípulos
receberam aquela parresia, aquela intrepidez, entenderam, tudo fez sentido para eles com a vinda do Espírito Santo. Mas antes disso, eles estavam profundamente desanimados e voltaram à vida velha, voltaram a pescar. Eles estavam tristes, eles estavam desesperançados, desanimados, e a leitura supõe que eles estavam se conformando àquela situação de desesperança, de desânimo, de desolação, de decepção, de frustração. E o que quer dizer a palavra conformar? O prefixo com mais formar quer dizer assumir a forma. Eles estavam assumindo a forma da desilusão, da tristeza, da decepção. Porque, se você se lembra bem, essa é a segunda pesca milagrosa. Houve uma primeira, narrada em Lucas, no capítulo 5, versículo do 1 ao 11, na qual os discípulos também, pescadores experientes, haviam pescado a noite inteira sem pegar nada. Mas, ali na primeira pesca milagrosa, ouvindo a narrativa, a palavra de Jesus que lhes ordenava, que lhes pedia que lançassem novamente a rede, eles lançaram também, apanharam muitíssimos peixes. E depois daquela primeira pesca milagrosa, Jesus havia feito uma promessa para Pedro e para aqueles primeiros discípulos: eu vou fazer de você pescadores de homens. Mas aquela promessa parecia que tinha sido frustrada. Aquela promessa parecia que não iria mais acontecer. Muitas vezes na nossa vida também é assim. A gente passa por sofrimentos, frustrações, dores, perdas, desilusões, e parece que as promessas de Deus deixam de fazer sentido. Parece que elas não vão acontecer. Na primeira pesca milagrosa, Jesus fez um milagre fantástico e deu a eles eficácia no que eles faziam. E agora, naquela segunda pesca milagrosa, o cenário era outro. Eles estavam desesperançados, eles estavam se conformando àquela situação. Mas de novo Jesus aparece e de novo Jesus lhes pede. Primeiro pergunta: vocês pegaram alguma coisa? Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. E Jesus lhes pede: lançai a rede para o lado direito. Eles fazem e a rede vem cheia de 153 grandes peixes. Segundo vários estudiosos ali do Mar da Galileia, 153 representa o número de todos os peixes catalogados ali naquele lago, ou seja, uma pesca abundante. Mas, gente, vamos parar e pensar. Os discípulos ali não eram pessoas que estavam pescando por lazer. Eles eram pescadores profissionais, eles sabiam como pescar. Pedro tinha antigamente uma companhia de pesca. Eles cresceram às margens do Mar da Galileia pescando. Eles eram eficazes no que eles faziam. Eles sabiam, eles tinham recursos, eles tinham conhecimento, mas eles não foram eficientes. Veja bem, eficácia vem da sua habilidade, do seu conhecimento, da sua capacidade de fazer. Aliás, eu me troquei os termos. Eficiência, eles eram eficientes, eles não foram eficazes naquela noite, eles eram eficientes. E eficiência tem a ver com saber fazer, tem a ver com ter habilidade, conhecimento, condições de realizar aquilo, recursos para realizar aquilo. Eles eram eficientes, eles sabiam pescar, eles eram pescadores desde criança. A família deles era uma família de pescadores. Mas eles não eram eficazes, eles não foram eficazes. Isso mostra para mim e para você que, como disse o Evangelho de João, sem Deus nada a gente pode fazer. Ou seja, você pode até ser eficiente sem Deus. Padre, eu sei como fazer isso, eu já pesquei várias outras vezes, mas a eficácia é um dom sobrenatural. A eficácia vem de Deus. A eficiência vem do conhecimento que você tem. A eficiência vem da habilidade, do recurso. Padre, eu tenho eficiência, eu sei fazer. Mas a eficácia vem de Deus, é um dom sobrenatural. E eles pescaram a noite inteira, mas sem eficácia. Foram eficientes. Eficiência tem a ver com procedimento, com saber fazer. Eficácia tem a ver com resultado. E a eficácia quem dá é Deus.
Sem Deus a gente não pode nada. Na tua, na minha, na nossa vida também é assim. A gente pode até saber muitas coisas, mas se não vem a graça de Deus em nosso socorro, a eficácia sobrenatural de Deus, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Olha, talvez sozinho, sozinha, filho, filha, você não tenha condição de superar essa dificuldade, de restaurar o seu matrimônio, de superar esse vício, essa depressão, essa ansiedade. Talvez sozinho, sozinha, você não consiga enfrentar essa crise, essa pandemia, mas com a eficácia que vem de Deus, você vai conseguir resultados fantásticos. Mas é preciso depender de Deus. Veja bem, o que é preciso para ter eficácia? Que é um dom sobrenatural que vem de Deus. O Salmo diz: é inútil ao ser humano trabalhar o dia inteiro ou à noite retardar o seu repouso para ganhar o pão sofrido do trabalho que aos seus amados Deus lhes dá enquanto eles dormem. Para ter eficácia, São Pedro está nos ensinando aqui, é preciso de duas coisas: escuta e obediência. Obediência e escuta. Eles só tiveram eficácia, ou seja, eles foram capazes de pegar muitos peixes. Eles tinham sido eficientes a noite inteira, mas eles só foram capazes de ser eficazes, ter resultado, quando eles ouviram a voz de Jesus. E, ouvindo, obedeceram. A eficácia vem da escuta de Deus e da obediência a Deus. Filho, filha, Deus tem algo para falar com você. Deus tem algo para falar com você. É você mesmo, na situação que você está vivendo hoje. Padre, mas está difícil. Ou padre, eu não sei o que fazer. Escute a Deus. Queira ouvir Deus, porque Deus quer falar com você. Ele não te abandonou. Ele nunca te abandona. Ele nunca te deixa. Ele jamais te abandonará. Escute a Jesus hoje. Na situação que você está vivendo, por mais complexa, por mais entediante, por mais desafiante que seja, Deus tem algo para falar com você. E a eficácia vem da capacidade de saber escutar Deus em cada circunstância que a gente vive. Mas escutando, é preciso obedecer, colocar em prática. Aí a gente tem resultado, sabe? E o bonito, gente, é perceber que nós temos eficácia quando nós sabemos perceber a mesa que Jesus nos prepara. Você percebeu que quando os discípulos chegaram à margem, Jesus já tinha preparado uma mesa para eles com o café da manhã, né? Já tem essa mesa até hoje lá às margens do mar da Galileia. A Mensa Christi está escrito lá, representando a mesa de Cristo. E Jesus lhes alimentou. Jesus continua nos alimentando hoje em dia, através de duas mesas a nós apresentadas em cada Eucaristia: a mesa da palavra e a mesa do pão e do sangue, do vinho, corpo e sangue de Jesus a nós ofertados na Eucaristia. É preciso estar na mesa com Jesus, se alimentando da palavra, se alimentando da Eucaristia. Você está impedido de ir à igreja, mas você pode fazer sua comunhão espiritual daí de casa. Claro, não substitui a comunhão presencial. Quando você puder, você vá comungar, né? Mas se alimente de Jesus, esteja na mesa com Jesus. Mesa, no Antigo Testamento e também no Novo, na cultura judaica, era lugar de relacionamento, de comunhão. Invista na sua comunhão com Jesus nesse tempo de quarentena, de pandemia. Invista na intimidade com Ele, querendo escutá-lo para, consequentemente, obedecê-lo e ter eficácia. Talvez até hoje você só teve eficiência. Você foi uma boa esposa, mas não teve bons resultados para mudar o seu marido, para transformar a situação da sua família. Você vai ter eficácia se você estiver na mesa com Jesus. Se você souber ouvir Jesus e obedecer Jesus. E falando em mesa, concluo essa homilia deixando aqui uma provocação e uma proposta. As mesas também na nossa casa, nas nossas casas, precisam ser um lugar de comunhão, de encontro. Coloca uma regra aí na sua casa: proibido usar o celular na mesa, à mesa. Aproveite esse tempo de quarentena para você conversar com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com a sua avó, com aquela pessoa idosa, doente. Mesa precisa ser lugar de diálogo, não de rede social, não de joguinho. Assista a série depois, jogue depois. Deixa essa provocação, coloque essa regra: mesa é lugar de comunhão, de partilha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
e ofertemos com o pão e com o vinho a nossa vida e o nosso coração. E lembrando que no ofertório eu também quero me dirigir a você, filho, filha, que me acompanha pela TV Canção Nova. Você que ainda não é um sócio dessa obra de Deus, eu estou aqui bem na frente do Círio, que representa o Cristo, luz do mundo, para convidar você, que quiser e puder, para fazer parte da família Canção Nova, se tornando um sócio dessa obra de Deus, que é mantida sem propagandas comerciais, evangelizando 24 horas por dia, através da doação dos sócios evangelizadores. clube.cançãonova.com, acesse ou ligue para nós e se torne um sócio, uma sócia, contribuindo mensalmente. A gente precisa de você. Vamos fazer parte da família Canção Nova. Desde já, que Deus lhe pague. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.